sabe? Mesmo curtindo muito a internet, as redes sociais e toda essa tecnologia, eu gosto muito dessa sensação de pegar o livro, de sentir página por página e ter a sensação de estar em novos mundos, conhecer novas pessoas, novas histórias. O hábito da leitura, seja em livros, na internet, nos jornais, revistas, ele é uma grande ajuda na preparação para o Enem. Você vai ver isso a partir de agora com o Edson e colocar em prática toda essa criatividade e conhecimento. A redação é aquela parte da prova em que temos mesmo que mostrar nossas ideias e nosso jeito de organizá-las sem desculpas. Eu sei que tem gente aí tremendo nas bases só porque eu falei em redação. Mas também sei que vocês facilmente, com um bom texto, podem melhorar demais a nota de vocês. Olhem que chance! Então, que tal? Vamos perder aquele medinho de enfrentar a redação? Eu estou aqui exatamente para mostrar para vocês como fazer. Preparados? A redação que vamos analisar hoje é a do Enem 2006. Juntos nós vamos interpretar e explorar ao máximo o que a proposta oferece. E nossa atitude na hora da análise da proposta faz toda a diferença. Sério. Vocês, até o final da aula, vão comprovar isso. Bem, para começar, antes de qualquer coisa, vamos olhar a prova. Isso mesmo, eu disse olhar. Pronto, primeiro passo dado. O quê? Acham que eu estou de brincadeira? Ah, pois é, não estou não, minha gente. Para quem observou com atenção, olhou para a prova de verdade, esse primeiro momento significa muito. Vou mostrar por quê. O que há ali na página da prova? Olhe bem. Isso, uma série de informações visuais, textos e uma imagem. São mãos virando as páginas de um livro. Pessoal, tem de dar atenção para a figura sim. Se está na prova, com certeza não é só para enfeitar. Se tem figura ali, a gente considera, raciocina a respeito. Mesmo quando lá na proposta não está escrito para fazer isso abertamente. Que mais? 3 pequenos textos no começo da página. Mas ao final da página, chamando mesmo a atenção em letras grandes e mais escuras, surge o poder de transformação da leitura. E então? Antes de ler qualquer outra coisa, dá para perceber o assunto da redação, não dá? Ainda não sabemos como, mas dá para ter certeza que a redação vai abordar a questão da leitura. Essa ideia bem geral mesmo sobre aquilo que o texto vai ter de tratar é o assunto que o texto vai abordar. Já sabemos alguma coisinha sobre a prova, viram? Ler mesmo até aqui, a gente só leu a forma da página da prova, a carinha dela. Mas já se fizermos isso de maneira bem feita, já teremos dado um senhor passo rumo a uma nota boa. E por quê? Ora, pessoal, depois dessa olhada caprichada que a gente deu na prova, quem ainda não sabe o que é que não pode ser deixado de lado de jeito nenhum nessa redação? Que assunto? A prova de redação é uma prova que está lá para testar não só nossa habilidade de escrita, mas também nossa habilidade de leitura. É isso mesmo. Pensem, e não fosse assim, para que tantos textos ali, antes daquele trecho importante, grande, negritado? Então, abriu a prova de redação, tem de lembrar na hora. A prova de redação é também uma prova de leitura e interpretação. É assim, primeiro a gente olha, observa tudo o que está colocado ali na folha. Há textos de apoio? Há partes destacadas? Há imagens? Como são? Do que parecem falar? Daí, a gente já extrai uma primeira impressão importante. O que levar em conta, sem falta, na hora de escrever, por exemplo. A gente falou há pouco que a prova quer testar como vocês leem. Então vamos lá. Vamos ler como manda o figurino. No alto da folha da prova, um primeiro texto. Nada como começar pelo começo. Vejamos. Uma vez que nos tornamos leitores da palavra, invariavelmente estaremos lendo o mundo sob a influência dela. Tenhamos consciência disso ou não. A partir de então, mundo e palavra permearão constantemente nossa leitura e inevitáveis serão as correlações de modo intertextual, simbiótico,
entre realidade e ficção. Lemos porque a necessidade de desvendar caracteres, letreiros, números, faz com que passemos a olhar, a questionar, a buscar decifrar o desconhecido. Antes mesmo de ler a palavra, já lemos o universo que nos permeia. Um cartaz, uma imagem, um som, um olhar, um gesto. São muitas as razões para a leitura. Cada leitor tem a sua maneira de perceber e de atribuir significado ao que lê. E então, o que vocês acham? Esse texto foi inventado pelos elaboradores da prova do Enem? Não. Mas como saber disso? Basta olhar logo abaixo do corpo do texto, a citação da fonte, isto é, do lugar de onde foi originalmente publicado o texto. Nesse caso, Inajá Martins de Almeida, quem escreveu o texto. O ato de ler, nome original do artigo de que foi extraído o trecho que aparece na prova. Endereço na internet. Lugar, site consultado para se obter o texto. Muito bem, pessoal. Que ideias estão ali no texto de Inajá de Almeida? Sim, leitura. Mas o que exatamente sobre leitura? Vou destacar um trecho para facilitar. Uma vez que nos tornamos leitores da palavra, invariavelmente estaremos lendo o mundo sob a influência dela. Tenhamos consciência disso ou não. Isso. Quem aprende a ler a escrita não consegue mais participar do mundo sem ler as palavras dispersas aí no nosso dia a dia. E mais importante, quem começa a ler passa a ser obrigatoriamente influenciado pela leitura. Continuando com o segundo destaque, que aí vai. Lemos porque a necessidade de desvendar caracteres, letreiros, números, faz com que passemos a olhar, a questionar, a buscar decifrar o desconhecido. Ou seja, lemos para desvendar, para conhecer mais e melhor sempre. Último destaque. Antes mesmo de ler a palavra, já lemos o universo que nos permeia. Observamos esses elementos e retiramos informações deles. E dá até para dizer que isso continua mesmo quando a gente já sabe ler a escrita. O que a gente fez aqui no início da nossa aula é prova disso. Viu só, pessoal? Texto 1 lido e interpretado. Vamos adiante. Prosseguindo, leitura do texto 2. Minha mãe, muito cedo, me introduziu aos livros. Embora nos faltassem móveis e roupas, livros não poderiam faltar. E estava absolutamente certa. Entrei na universidade e tornei-me escritor. Posso garantir, todo escritor é, antes de tudo, um leitor. Bem, já notaram, tenho certeza. Nesta redação do Enem, a leitura vai estar em todos os lugares pela prova inteira. Mas não é só nesta prova, não. Usem este tema para lembrar que ler bem toda a prova é sempre a chave para saber o que fazer na hora da redação, hein? Muito bem, mas voltando ali para o segundo texto da nossa prova, que interpretação básica dá para a gente fazer aí? Uma ideia central, nada de muito detalhe, coisa geral mesmo. Vamos lá? Certo, a gente viu que quem escreve o texto é um escritor por profissão, o Moacir Scliar. Que mais? Ele mostra que a família dele sempre valorizou a leitura. O livro acima de tudo, certo? Ah, tá. Lógico que vocês podem até achar a ideia meio romântica demais. Deixar até de comprar roupa para comprar livro? Achando certo ou um exagero, você está no seu direito. Porém, independentemente disso, tem uma ideia super importante ali, no final do texto. Qual é? Claro, o autor dá a dica. Todo escritor é, antes de tudo, um leitor. Atenção, coisas para a gente tomar nota aí. Para escrever legal, a gente tem de ler muito. A mensagem está clara, né? E não é só na vida, na escola, na nossa formação. É na prova também. Olha aí que dica. Agora, só falta a gente captar a ideia geral do texto 3. Existem inúmeros universos coexistindo com o nosso neste exato instante, e todos bem perto de nós. Eles são bidimensionais e, em geral, neles imperam o branco e o negro.
Estes universos bidimensionais que nos rodeiam guardam surpresas incríveis e inimagináveis. Viajamos instantaneamente aos mais remotos pontos da Terra ou do universo. Ficamos sabendo os segredos mais ocultos de vidas humanas e da natureza. Atravessamos eras num piscar de olhos. Conhecemos civilizações desaparecidas e outras que nunca foram vistas por olhos humanos. Estou falando dos universos a que chamamos de livros. Por uns poucos reais, podemos nos transportar a esses universos e sair deles muito mais ricos do que quando entramos. Que tal? Sim, o livro, a leitura, aparecem aí como uma forma de viajar por mundos incríveis na imaginação e também, claro, de conhecer coisas, aprender mais sobre tudo. Pronto, lemos e interpretamos os textos base. Até aqui, qual é a lição? Estamos lendo tudinho o que a prova fornece, e com atenção, interpretando. Mas ainda não estamos escrevendo nada. Simples, pessoal, porque a gente ainda não sabe como ou o que é para fazer. Não adianta fazer aquele texto perfeito, cheio de ideias maravilhosas, com uma linguagem espetacular e, ao final, não obedecer ao que a proposta pede. Daí, pessoal, por mais legal que fique, não vai dar certo. Agora, então, para tudo, uma pausa. Todo mundo respira e se prepara. Chegamos ao coração da proposta. É a parte mais delicada do trabalho, porque aqui que a prova vai nos propor mesmo, literalmente, o que fazer. Confira no slide. Considerando que os textos acima têm caráter apenas motivador, redija um texto dissertativo a respeito do seguinte tema: o poder de transformação da leitura. Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conhecimentos adquiridos e as reflexões feitas ao longo de sua formação. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e opiniões para defender seu ponto de vista e suas propostas, sem ferir os direitos humanos. Aqui, minha gente, nós percebemos com toda a clareza que o poder de transformação da leitura é o tema. Ou seja, lá no começo, nós vimos que o assunto da redação 2006 era leitura. Mas não dá para escrever uma redação simplesmente sobre um assunto. Seria possível abordar algo tão geral? Coisas demais, diferentes demais? O assunto é vasto, abrangente, lembram? Já que é assim, a prova sempre pega esse assunto, recorta um pedacinho dele e nos fornece o tema. Exatamente a parte desse assunto que nós temos de abordar. E aí não tem chance. No nosso caso, aqui na proposta 2006, é necessário falar precisamente desse aspecto da leitura, seu poder de transformar. Desde o princípio, a gente suspeitava que ele ia ser importante, não é? Afinal, numa prova, nada vem em negrito, com letras grandes destacadas à toa. Captaram a dica? Muito bem, mas não é só esse dado fundamental que a gente vai achar aí na parte chave da prova de redação. Lembram que eu falei que aqui é que estava escrito o que fazer e como fazer mesmo? Chegou, enfim, o momento. Agora, total concentração para entender a proposta em si. Primeira parte. Considerando que os textos acima têm caráter apenas motivador, redija um texto dissertativo a respeito do seguinte tema: o poder de transformação da leitura. Se é o tema, essa é uma linha de raciocínio que obrigatoriamente nosso texto tem de seguir. Nós podemos até falar de outros aspectos da leitura, mas sempre em função de ilustrar aquilo que realmente devemos abordar: a leitura como elemento transformador. Mas transformador de quê? Ora, da sociedade, das pessoas, da realidade como um todo. Mas vamos dizer que você nunca tivesse pensado sobre isso, que não soubesse nada mesmo sobre esse tema. E daí? Daí que, primeiramente, você, ao pensar assim, ia estar mentindo. Isso mesmo, mentira deslavada. Imaginem, quem é que chega ao Enem sem ter uma experiência de vida com a leitura? Leitura de placas, de anúncios, dos livros da escola, do mundo. Sem dúvida, vocês estão bem habilitados para falar do tema.
É só ter paciência para organizar o pensamento. Leiam ali, a prova está dizendo isso. Confiem. Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conhecimentos adquiridos e as reflexões feitas ao longo de sua formação. Prosseguindo, selecione, organize, relacione argumentos, fatos e opiniões para defender seu ponto de vista e suas propostas, sem ferir os direitos humanos. Até aqui, vocês já devem ter imaginado muitas coisas para dizer. Anotem as ideias centrais num pedacinho da folha de rascunho na medida em que elas forem surgindo. Em seguida, faça o que a proposta manda. Olhem só, aqui o mais importante é destacar os verbos do pedido. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e opiniões. Não tem erro, é só obedecer. De tudo o que vocês pensaram para argumentar, expor como exemplo e opinar sobre o poder transformador da leitura, separem cerca de 3 ou 4 aspectos mais importantes. Não caberiam todos num espaço de prova. Por isso, selecionar é importante. Depois é só relacionar as ideias entre si. Claro, não adianta a gente colocar uma série de ideias legais se o leitor não puder perceber como uma leva à outra, ou está conectada logicamente à outra. Lembrem, o leitor não pensa como vocês. Não tem como saber o que vocês queriam dizer, como era para vincular uma ideia à outra. Só você pode mostrar isso a ele. Seguindo os 3 pedidos aqui da proposta, voltamos agora para a nossa proposta. Ela os diz que toda a seleção, organização e relação de tópicos até aqui deve servir para defender seu ponto de vista e suas propostas. Olha aí, pessoal, temos de deixar claro o que pensamos sobre o poder transformador da leitura. Precisamos de pontos de vista e propostas. Então, você pode achar que o poder transformador da leitura existe mesmo? Como? Em que circunstância? O que e como se pode transformar? Aí está seu ponto de vista. Pronto. E propostas? O que você acha? Por exemplo, o que você acha que poderia ampliar ou deixar mais efetivo esse poder? Por que você pensa nisso tudo? Isso tem de ser apresentado e embasado com argumentos, exemplos, como vimos acima. Senão, pode parecer simples achismo. Nada pior para a redação, hein? E agora, para finalizar, um detalhe importantíssimo. Lá no finalzinho da proposta encontramos sem ferir os direitos humanos. Atenção para a advertência. Tudo o que a gente disser, propuser, argumentar, tem de ser cuidadinho para respeitar os direitos humanos. Claro que ninguém aqui vai pensar em ferir direito nenhum de propósito por maldade, eu sei. Bem, agora sim, o momento mais esperado. Depois de compreendido tudo o que devemos fazer, como devemos fazer, é hora de partir para a escrita de fato. Porém, não sem antes dar aquela revisada nas observações da prova. Observações. Seu texto deve ser escrito na modalidade padrão da língua portuguesa. O texto não deve ser escrito em forma de poema ou narração. O texto deve ter, no mínimo, 15 linhas escritas. Prontos para a checagem final antes de colocar a mão na massa? Ou, no seu caso, na caneta e na folha de papel? Tema compreendido? Sim. Proposta com todos os pedidos anotados e destacados? Sim. Ideias centrais escolhidas, organizadas e na folha de rascunho? Sim. Maravilha. É só passar para a escrita. Lembrando sempre de separar um assunto por parágrafo e de fazer conforme as observações da prova mandam, nada de poema, nem de contar história. É para dissertar, discutir um tema argumentando sobre o seu ponto de vista. E contem as linhas antes de entregar. Combinado? Mínimo de 15 linhas. É isso aí, pessoal. Agora é escrever para treinar, considerando tudo o que a gente viu na nossa análise. Boa sorte, um abraço e até a próxima!